E aí, pessoal? Já imaginaram uma história que mistura deuses, guerras épicas, gêmeos abandonados, lobas e até assassinatos entre irmãos? Pois é, a fundação de Roma tem tudo isso e muito mais. Hoje, vamos mergulhar em uma das lendas mais incríveis da antiguidade e descobrir como uma pequena cidade às margens do rio Tibre se tornou o maior império que o mundo já viu. Vamos falar sobre heróis como Enéas, os gêmeos Rômulo e Remo, e todos os mistérios que envolvem a criação da cidade eterna. Fica até o final, porque essa história tem mais reviravoltas do que você imagina. A fundação de Roma é um tema que ainda desperta o interesse de muitos arqueólogos e historiadores. Isso porque as informações sobre o evento vêm de textos escritos séculos depois de sua suposta ocorrência. Assim, cada nova descoberta arqueológica traz à tona novas formas de interpretar essas fontes antigas. Os romanos, com o tempo, criaram um mito complexo para explicar o surgimento da cidade e do império. Esse mito acabou se misturando com os relatos de grandes escritores da época, como Tito Livio, Virgílio e Ovídio, todos eles da era do imperador Augusto. Nessa época, várias lendas antigas foram reunidas e recontadas, dando origem a uma narrativa oficial que servia aos interesses do império. Os estudiosos modernos, tanto da história quanto da arqueologia, baseiam-se nessas fontes em objetos e construções encontrados em escavações ao longo dos anos. O objetivo é entender o que há de verdade no conto mítico e o que faz parte da invenção. Curiosamente, apesar de muitos elementos serem simbólicos, alguns vestígios arqueológicos apontam para verdades ocultas nas lendas. Por muito tempo, acreditou-se que os verdadeiros fundadores de Roma teriam sido os etruscos, que chegaram à região por volta do século VI a.C. Mas novas descobertas arqueológicas estão desafiando essa ideia. A data exata da fundação da cidade ainda é um mistério, embora o historiador Tim Cornell tenha sugerido que Roma tenha sido fundada no século VIII a.C., por volta de 800 a.C. No entanto, durante o reinado de Augusto, o historiador Marco Terêncio Varrão, usando cálculos do astrólogo Lúcio Tarúcio Firmano, fixou a data de fundação de Roma em 21 de abril de 753 a.C. E, quanto ao nome Roma, embora a tradição o associe a Rômulo, o lendário fundador da cidade, diversos autores, tanto antigos quanto modernos, propuseram várias outras explicações para a origem do nome. A lenda da fundação de Roma é repleta de personagens míticos e eventos dramáticos que marcaram o início de uma das maiores civilizações da história. A história começa com Enéas, o lendário herói troiano e filho da deusa Vênus. Após a queda de Troia, Enéas foge da cidade levando consigo seu pai, Anquises, seu filho Ascânio e outros sobreviventes. Eles vagam por várias regiões até chegarem ao Lácio, na Itália. No Lácio, Enéas é bem recebido pelo rei latino, que lhe oferece a mão de sua filha, Lavínia. No entanto, isso desperta a ira de Turno, o rei dos Rútulos, que também estava interessado em Lavínia. O conflito resulta numa guerra sangrenta, que termina com a morte de Turno. Enéas, então, funda a cidade de Lavínio, em homenagem à sua esposa. Seu filho, Ascânio, governa a cidade por 30 anos, até decidir fundar uma nova cidade, Alba Longa. 400 anos depois, a história continua com Numitor, o rei legítimo de Alba Longa, que é traído por seu irmão, Amulho. Para garantir que Numitor não tenha descendentes, Amulho mata todos os filhos varões de Numitor e força sua sobrinha, Réia Sílvia, a se tornar uma vestal, uma sacerdotisa que deveria permanecer virgem. No entanto, Réia engravida do deus Marte e dá à luz Rômulo e Remo. Amulho, enfurecido, ordena que os gêmeos sejam jogados no rio Tibre. Mas, por sorte, o cesto onde os bebês estavam fica preso nas margens do rio, próximo ao Monte Palatino. Lá, uma loba encontra os meninos e os amamenta. Um pica-pau, ave sagrada para os latinos e para o deus Marte, também protege os bebês. Mais tarde, um pastor chamado Fausto os encontra e, junto com sua esposa, a Calarência, cria os meninos. Rômulo e Remo crescem fortes, praticando caça e esportes, e acabam envolvidos em pequenos conflitos locais. Quando Remo é capturado e levado para Alba Longa, Fausto revela a Rômulo sua verdadeira origem. Os irmãos então retornam à cidade, libertam Remo, matam Amulho e restauram Numitor ao trono.
Ao perceberem que não tinham futuro em Alba Longa, os gêmeos decidem fundar sua própria cidade, no local onde foram abandonados. Aqui, surge um conflito. Rômulo queria nomear a cidade de Roma e construí-la no Monte Palatino, enquanto Remo preferia Rémora e o Monte Aventino. Para resolver a disputa, eles recorrem aos auspícios, sinais divinos que deveriam indicar quem seria o fundador. No entanto, a briga culmina na morte de Remo. Algumas versões dizem que Remo teria zombado de Rômulo, saltando sobre as muralhas da nova cidade, e Rômulo, em um ataque de fúria, o matou. Em outra versão, Remo teria simplesmente escalado as muralhas sem a intenção de zombar, mas o ato ainda assim enfureceu Rômulo, que interpretou isso como uma afronta ao seu futuro reinado. Em ambas as narrativas, o resultado é o mesmo, a morte de Remo pelas mãos do próprio irmão. Com a morte de Remo, Rômulo torna-se o único fundador e primeiro rei de Roma. Ele estabelece a cidade no Monte Palatino e a batiza com seu próprio nome, Roma. Esse momento trágico marca o início de uma nova era, mas também traz à tona temas importantes na mitologia romana, como a rivalidade, o poder e o destino implacável. A morte de Remo é um ponto central na lenda, pois, além de simbolizar a fundação da cidade, reforça a ideia de que Roma nasceu do sacrifício e da luta, uma narrativa que acompanharia a cidade ao longo de sua história como um império poderoso e implacável. Rômulo, agora rei, inicia uma era de conquistas e crescimento, e sua história se torna a base mítica de Roma, eternizando seu nome como o lendário fundador da cidade eterna. E assim, Rômulo se torna o fundador da grandiosa Roma, uma cidade que começa com uma história de lutas, desafios e conquistas, e que, como vimos, tem suas raízes em uma lenda cheia de emoção e drama. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pelo passado e que essa história tenha despertado ainda mais curiosidade sobre a mitologia e os mistérios que cercam a fundação de Roma. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo incrível como esse. E comenta aqui embaixo, qual outra lenda ou curiosidade histórica você gostaria de ver por aqui. Eu adoro saber o que vocês acham. Até a próxima!